Pessoal, estamos aqui para anunciar uma das notícias mais esperadas dos últimos anos. Vocês estão prontos? Eu não ouvi. Vocês estão prontos? Agora sim, vos anuncio nosso tão esperado Encontro de Casais. Vocês também estavam ansiosos por isso? É isso aí, pessoal. E alguns de vocês já conhecem e amam o destino. Vamos relembrar um pouco sobre esse espaço e apresentar para aqueles que não conhecem ainda? Olha só que lugar incrível! O Sesc Caiobá, no litoral do Paraná. Um espaço que combina descanso, lazer e, principalmente, momentos de encontro com Deus e de restauração do nosso casamento. Isso mesmo, esse retiro vai ser especial, com palestras e mensagens que vão nos ajudar a fortalecer a união, renovar o amor e nos aproximar ainda mais de Deus. E não é só isso, o Sesc Caiobá é um lugar perfeito para a gente viver tudo isso. São 123 apartamentos super confortáveis, com cama box, TV, frigobar e ar-condicionado. Tudo pensado para a gente aproveitar cada momento junto. Ah, e não podemos esquecer do Centro de Convenções, que vai ser o nosso ponto de encontro. Um espaço moderno, com auditório climatizado, projetores e tudo que a gente precisa para curtir as palestras sobre a saúde do casal e aquelas mensagens que vão nos aproximar ainda mais de Deus. Para fechar com chave de ouro, a gente ainda curte uma gastronomia de primeira no restaurante do Sesc e no Café Escola do Senac. Que delícia! E olha só que legal, o Sesc Caiobá também tem áreas esportivas, como campo de futebol com grama sintética, quadra de bocha e até uma academia completa. Tudo pra gente se divertir e cuidar da saúde. Mas o mais importante é que vamos viver juntos. Momentos de oração, louvor e reflexão, com palavras que vão restaurar, encorajar e fortalecer o nosso casamento. Então já sabe, pessoal, de 26 a 28 de setembro, o Sesc Caiobá vai ser o nosso ponto de encontro. Vamos fortalecer o nosso casamento, renovar nossa fé e ainda curtir um lugar incrível. Não perca essa oportunidade, faça sua inscrição e venha viver dias inesquecíveis com a gente. Sesc Caiobá, onde o casamento ganha um novo significado. Boa noite, graça e paz. Vamos se colocar de pé para que nós possamos adorar o nome do nosso Senhor Jesus. Quero te convidar neste momento para que você possa fechar os seus olhos, você possa começar a declarar palavras de adoração ao nosso Senhor. Querido Deus e amado Pai, obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui na Tua presença, Senhor. Quão grande é o Teu nome, Senhor. Quão grande és Tu, Senhor. Nós queremos, Pai, que a Tua presença enche este lugar de adoração, de amor, de cura, de libertação, Senhor. Querido Deus, enche este lugar, Espírito Santo. Enche este lugar, inundando de intimidade,
de ousadia e de presença do querido Deus. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Nós te adoramos, Jesus. Tu és exaltado, Senhor. Senhor nosso Deus, aleluia, aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus. De louvor, digno de louvor, amém. Aleluia, aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus, a Ele. Aleluia.
Digno é o Senhor de toda a glória e toda a honra para todos sempre. Amém. Que bom estarmos aqui, meus irmãos, para declarar essa glória, este louvor, essa adoração ao Senhor. Que bom que você veio. Você pode cumprimentar quem está do seu lado e dizer que bom estarmos juntos. Que bom que você veio. Declare a paz de Jesus. Demonstre o amor de Deus para quem está ao seu lado. Faça isso com 1, 2, 3 pessoas. Saia do seu lugar, se mova, isso é bom demais. Estamos em família, estamos conectados num só nome, em torno de um só nome, em torno da palavra do Senhor. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Se você já fez isso, pode tomar o seu assento, fique à vontade, queridos. Como é bom estarmos aqui para celebrarmos, buscarmos ao Senhor enquanto se pode achar, não é? Mas nós queremos também agradecer você que nos visita pela primeira vez. Que bom que você veio também, que bom que você está aqui conosco. E você que está aqui pela primeira vez, você pode sair daqui não só alimentado espiritualmente, com a palavra do Senhor, com a presença do Senhor aqui, mas também com uma lembrança nossa, em sinal da nossa gratidão pela sua companhia aqui conosco, viu? E também desejando que você volte mais vezes. Para isso, nós pedimos que ao final do culto, você se dirija ali aos nossos irmãos que estão bem caracterizados ali no hall de entrada, com colete azul. Eles vão te recepcionar e te entregar uma lembrança, tá certo? E toda a igreja, acredito, espera que você volte mais vezes. Amém, igreja? Glória a Deus, é sempre uma bênção. Recebemos pessoas amigas que estão juntos para adorarmos ao Senhor. E você também que nos acompanha pela internet, que a graça de Jesus seja sobre ti, sobre a sua família, aonde você estiver, em nome de Jesus. Queridos, nós vamos agora apresentar ou avisar algo que vai acontecer nesses próximos dias, não é? As nossas redes aí acontecendo e coisas também mais especiais que vai acontecer ainda no longo do ano também. Quero chamar a atenção para você, homem de fé, homem de Deus, para que nesta quinta-feira, dia 27, você esteja aqui conosco na nossa primeira celebração da Rede Homem, um culto especial, sempre com uma palavra desafiadora, uma palavra encorajadora e, claro, uma comunhão excepcional que você não pode perder. Então vamos retomar a atividade da Rede Homem com o culto, não é? Células já se reuniram, mas o culto agora é especial. Então fica aí o convite, porque não a convocação para você, homem, estarmos aqui nesta quinta-feira às 20 horas. E na sexta-feira, dia 28, meus irmãos, vamos ter a nossa vigília, não é? Vigília do mês, quando teremos um tempo intenso de busca ao Senhor. Você que ainda não veio, por favor, se engaje, faça parte, venha buscar a Deus conosco. Mas não venha para ver como é, venha para fazer parte e intensamente rasgar o seu coração na presença de Deus. Tem sido maravilhoso o tempo que nós estamos aqui adorando e buscando a Jesus. E como é urgente orarmos, meus irmãos, como é urgente. Então a primeira oportunidade que você tiver, venha, faça parte, esteja presente, vai ser bênção para você, para a sua família, para a igreja do Senhor, até que Ele venha, amém? Meus irmãos, nós estamos aí abertos às arrecadações para o bazar missionário. Ainda não temos a data especificamente, o ministério está se organizando, mas estamos já recebendo doações, estamos arrecadando. Então, se você tem aí roupas, calçados em bom estado, que você não usa mais, não cabe mais, não é? E aí você tem a possibilidade de compartilhar, ou melhor dizendo, doar e proporcionar que outras pessoas façam uso devido, não é? E com alegria, você pode doar à igreja. Então faça isso, tá certo? Você pode participar do bazar missionário de 3 formas, não é? Nós sempre dizemos que é doando, é orando a respeito, e quando nós tivermos aí a data específica, você poderá também contribuir divulgando e nos ajudando nessa frente. Lembrando que é em prol do reino de Deus, é para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Então você pode trazer as suas doações, ou nos cultos, ou durante a semana na secretaria, como você preferir. E agora fica aqui um chamado, um convite para os casais. Nós vamos ter
um encontro muito especial em setembro, mais especificamente nos dias 26, 27 e 28 de setembro, lá na praia de Caiobá, tá certo? Nós vamos ter uma viagem especial, as vagas são limitadas, tem um valor, um custo, na verdade um investimento, que você pode depois colher maiores informações, detalhes, para como você pode fazer aí o pagamento, parcelamento, enfim. Mas convido você, casal, que ainda não fez a sua inscrição, ainda não se inteirou, que você procure depois, ao final do culto, o Valdenir, a Rosângela, são coordenadores da Rede Casais. Eles vão te apresentar e te mostrar as condições, o que será ofertado, oferecido e qual é a intenção de tudo isso. A intenção sempre, é claro, é investir no casamento, na família, vale a pena, tá certo? Então depois procure o casal para que você possa se inteirar mais, tá certo? Depois nós podemos aí dar maiores informações também no decorrer dos dias. Meus irmãos, nós vamos continuar celebrando ao Senhor Jesus, também não só com os nossos louvores, não é? Expressados com a nossa voz, com as nossas palmas, nosso louvor corporal, mas também o nosso louvor financeiro. Quero convidar você a ficar em pé, enquanto cantarmos essa próxima canção. Você tem a oportunidade de, com as suas ofertas, seus dízimos, adorar ao Senhor, por aquilo que Ele tem feito na sua vida, pelas bênçãos sem medidas, ou sob medidas, ou sobremaneiras sobre a sua vida. O Senhor tem sido bondoso para conosco, e nós reconhecemos a sua bondade, a sua misericórdia, através também dos nossos dízimos e ofertas, entendendo que Ele cuida de nós, não é? Nós poderemos fazer isso através aqui das urnas, trazendo os envelopes, ou pelo QR Code na tela, com o seu aplicativo, ou lá atrás também no balcão, de outra forma. Mas eu quero convidar você a fechar os seus olhos e orarmos ao Senhor em gratidão, gratidão por sua bondade, por sua misericórdia. Senhor, nós não somos nada sem Ti, nós dependemos do Senhor. Nós achamos que podemos viver sem Ti, mas na verdade o Senhor sempre nos atrai aos Seus cuidados, nos apontando o caminho, Senhor, da fidelidade a Ti, o caminho, Senhor, da dependência a Ti. Pai, nos ensina a sermos filhos que sempre olham para o Pai e dependam unicamente do Pai. Ah, Senhor, nos ensina essa caminhada de confiança ao Senhor, de que o Senhor tem cuidado de nós e de que o Senhor nos supre, de que o Senhor está à nossa frente, o Senhor abre caminho, o Senhor faz aquilo que lhe apraz. Nós te exaltamos, te adoramos, não só com a nossa voz, mas também com tudo que somos e temos, também com o nosso louvor financeiro. Receba, Senhor, toda a glória nessa noite. Ah, Senhor, e que de fato nós possamos entender que o Senhor está aqui, e o Senhor, ó Deus, recebe com alegria, no nome de Jesus, nós te exaltamos, amém, amém. Louve ao Senhor com as suas palmas, meus irmãos, e vamos celebrar ao Senhor Jesus. Amém. Vamos exaltá-lo com nossa voz. Em uma só voz, nós o exaltamos. Em um só coração, nós declaramos que Tu és bem-vindo aqui, bem-vindo aqui, Jesus. E todas as nações, povos, tribos, raças, hão de reconhecer que és o Rei da Glória, e Tu és bem-vindo aqui, bem-vindo aqui, Jesus. Essa é a sua casa, Pai, então queremos te exaltar.
gerações, povos, tribos, raças, vão te reconhecer que és o Rei da Glória e tu és bem-vindo aqui, bem-vindo aqui, Jesus. O Rei da Glória, tu tens meu coração, pra sempre eu canto a ti essa canção e és Rei e Senhor de tudo e de todos. O Rei da Glória, teu reino não tem fim, te exaltamos, princípio, meio e fim, és Rei e Senhor de tudo e de todos. Vem aqui nesse local, Pai, e seja aquele que fala ao seu povo. Não queremos, Pai, ter um coração cheio de nós mesmos. Queremos que o Senhor venha e seja aquele que transforma tudo. Por isso queremos declarar Maranata ao Senhor. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. 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 Maranata, hora vem. O Rei da Glória, tu tens meu coração, pra sempre eu canto a ti essa canção e és Rei e Senhor de tudo e de todos. O Rei da Glória, teu reino não tem fim, te exaltamos, princípio, meio e fim, és Rei e Senhor de tudo e de todos. De tudo e de todos. Santo é o nome do nosso Senhor Jesus. O reino do nosso Deus não tem fim. Nós podemos glorificar e exaltar e nos alegrar diante da presença do Senhor. Que o nome dele seja exaltado aqui neste lugar. Nós te adoramos, Jesus. Nós te exaltamos, Senhor. Glórias a ti, Jesus. Santo é teu nome, Deus. Nós te exaltamos, Jesus. Toma-me, rendida estou aos pés da cruz. Me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendida estou. Eu sou teu e tu és meu. Meus momentos e os dias meus, Meu
suas asas, debaixo, Pai, do seu amor poderoso. E por isso, Pai, devemos nos render, devemos, Pai, realmente quebrar nosso coração para que o Senhor esteja presente aqui. Então vamos declarar mais uma vez. Eis-me aqui, eu sou teu, tu és Eis aqui, Senhor. Estamos rendidos diante de Tua presença, Senhor. Sim, Pai, o Senhor nos comprou por um alto preço. O Senhor nos comprou, pertencemos a Ti. Jesus, Jesus. Começa a declarar este nome, Jesus. Te amamos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Te amamos, Jesus. Te adoramos. Seja celebrado o Teu santo nome hoje para todo sempre, Jesus. Te adoramos, Jesus. Seja adorado, seja glorificado. Declaramos que este culto é centralizado no Teu nome, é centralizado na pessoa de Jesus. Seja adorado, Senhor. Eis-nos aqui, nos rendemos diante da Tua presença, Senhor. Nos rendemos aos Teus pés. Precisamos da Tua misericórdia, Tua graça, Senhor. Nos rendemos diante de Ti, pois nós cremos que encontramos misericórdia, encontramos graça. Sim, Senhor, nós Te adoramos, pois a certeza que o Senhor nos amou primeiro, Senhor. Seja adorado, seja glorificado o Teu santo nome. Maravilhoso Tu és, Jesus. Bendizemos o Teu nome, nome sobre todo nome. Nome de Jesus, o nome de Jesus. Nos rendemos a Ti, Jesus. Declare, queridos. Faz, Senhor. Deus. Entregamos a Ti, Senhor. Sim, Jesus. Para sempre. Sim, Senhor. Aleluia. Glórias ao Teu nome, Jesus. Glórias ao nome de Jesus. A Ele a honra, a glória, o louvor para todos sempre. Todos sempre. Amém e amém. Glórias a Deus. Que a graça e a paz sejam multiplicadas, meus irmãos. Amém. Pode tomar seu assento, por favor, queridos. Obrigado, irmão, céu de louvor, pela sensibilidade ao Espírito Santo, por este tempo tão especial de adoração e louvor. Meus irmãos, alegramos muito de fazer parte de uma igreja que tem uma história tão bonita e cheia de trabalhos que abençoou tanto desde as crianças à terceira idade. Uma igreja que podemos considerar uma igreja estruturada, uma igreja abençoada, uma igreja que o Senhor tem sustentado e levantado líderes, pessoas talentosas, pessoas dispostas a servir, e louvamos a Deus de saber que nós somos uma igreja que oferece muito para abençoar as famílias, para a glória do Senhor Jesus. Vocês concordam? No entanto, nada deve ser a maior razão da nossa vida estar aqui que a presença de Jesus. Por Ele, irmãos. Amamos todas as redes, tudo que é oferecido, os cursos que vêm para edificar, trazer conhecimento, mas nada disso deve ser a principal razão de estarmos aqui, a não ser realmente a pessoa de Jesus. Que devemos amá-lo acima de tudo. Amém, meus irmãos? Amar a Ele, buscar a presença dEle.
E glórias a Deus, porque eu sei que você está comigo aqui nessa noite para, acima de tudo, adorar a Jesus e ouvir a sua palavra. Eu quero, com a graça do Senhor, compartilhar aos irmãos um texto sagrado que se encontra em Marcos, no capítulo 14. Abra sua Bíblia, por favor. Aproveitando, você que ainda não pegou o seu marca-página, nós temos ainda alguns, ainda lá no balcão de informação. Você pode pegar no encerramento do culto, para que você possa aí guardar. Nós iremos realizar outros temas que virão. E uma sugestão interessante, você fazer anotações, algumas coisas específicas para você sempre lembrar. Marcos, no capítulo 14, é o texto que nós iremos compartilhar. Apenas 2 versículos, irmãos, verso 51 e também o versículo 52. Meus irmãos, este capítulo 14 está relacionado ao momento em que Jesus ele está a caminho da cruz, o caminho da condenação, da crucificação. Nessa noite já havia se acontecido muitas coisas. Os discípulos se dispersaram. Aquele que planejou traí-lo, assim se consumiu, acabou se consumindo essa atitude de Judas. Você pode ler todo o capítulo, você vai encontrar até o momento em que Jesus está diante do sinédrio para ser crucificado. E o capítulo 15, a narrativa de Jesus diante de Pilatos. Em seguida, Jesus é condenado à morte. E assim segue a narrativa do capítulo 15. No entanto, o verso 51 e o verso 52, há um episódio um tanto enigmático aqui, que você não vai encontrar em outras passagens do Evangelho. Mateus não narra este episódio, Lucas e João também não. Mas Marcos, interessante lermos o verso 51 e o verso 52. Vamos ler atentamente, irmãos meus. Um jovem, coberto unicamente com um lençol, seguia Jesus. Eles o agarraram, mas ele largou o lençol e fugiu nu. Espírito Santo, abra nosso entendimento, para que possamos compreender as revelações que há nessa palavra, Senhor. Que possa tanto nos pastorear, nos ministrar. Fala aos nossos corações, Pai. Nós precisamos de Ti. Necessitamos da revelação, do entendimento. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Um episódio um tanto curioso. Não sei quantas vezes você já leu e não sei se despertou em você uma certa curiosidade de olhar essa narrativa. Dias atrás nós falamos sobre uma menina, não sabemos o nome dela, mas ela foi fundamental para cumprir um propósito na vida de Naamã, homem tão conhecido, e ele se converteu e ouvimos a palavra. Tratava-se de uma menina anônima, no entanto ela fez parte de um grande propósito. E nessa noite, irmãos meus, nós iremos falar sobre um jovem. Que jovem é esse? Interessante que não há sequer uma referência para identificar quem é esse jovem. Alguns ousam dizer ou suspeitam que é o próprio João Marcos que escreveu o Evangelho, o próprio livro, que foi ele que narrou na terceira pessoa. Eu confesso que pode fazer sentido. Imagina você, se for escrever a sua história com total transparência, sem omitir nada, e você colocar também em um certo capítulo uma situação super constrangedora, que você tem vergonha, um dia de vexame, você colocaria de que maneira? Talvez diria, olha, uma pessoa, certa pessoa, um homem,
Certa vez alguém, referindo-se à terceira pessoa, dificilmente vai dizer a si mesmo, porque não quer realmente se expor. Não sei se faz sentido que João Marcos narrou isso se referindo a um jovem, sendo que na verdade era ele mesmo. Bom, de alguma forma o que nós sabemos que, ainda que nós não venhamos ter clareza quem era, então se trata de um anônimo. Um jovem anônimo. Um anônimo, porém, que foi exposto. Jovem que foi exposto. E é sobre este tema eu gostaria de conversar com os irmãos nessa noite. Anônimo, mas exposto. Como foi exposto a vida dele, mesmo não tendo a sua identidade ou sequer o seu nome. Sabemos que ele seguia Jesus, e seguia Jesus com um lençol naquela noite tensa, carregada de tantos acontecimentos, e ele estava lá com um lençol. E o que significa isso, irmãos? Na realidade, nós iremos aprender algumas lições que este texto sagrado tem para nos ensinar. Eu acredito que precisamos muito ouvir atentamente a voz do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Primeira coisa que nos faz compreender, meus irmãos, que esse servo que foi exposto, uma coisa tão triste que ele teve um declínio da honra à vergonha. Estamos acostumados a ouvir testemunhos totalmente contrário, da vergonha à honra, do vício à libertação, da mentira para a conversão, de uma vida desenfreada ao pecado, ao mundo, para uma vida de santificação. Nós amamos ouvir essa obra que o Espírito Santo faz na vida das pessoas. Que nós gostamos sempre de falar, olha, quem eu era e quem me tornei em Cristo, quem Ele está me tornando a cada dia. Mas, por outro lado, irmãos, nós podemos enganar que existe também essa mensagem oposta, que nos chama para uma sincera vigilância. Porque pode-se ocorrer também essa infelicidade, da honra à vergonha. Alguém que seguia Jesus, que servir a Jesus é um grande privilégio, é uma honra servir a Jesus. Mas, este alguém, essa pessoa que seguia Jesus, ele perdeu essa posição privilegiada e caiu numa vergonha, fugindo nu. Estes dois versículos, irmãos, você consegue imaginar todo o cenário? Consegue imaginar esse jovem envergonhado, constrangido, vexame, correndo, nu, porque as suas vestes ficaram nas mãos dos guardas. Pelo menos 3 lições, eu acredito que este texto nos traz 3 revelações muito importantes, irmãos. A primeira coisa que devemos admitir e reconhecer, que eu e você não podemos viver a vida cristã como quem se prepara para dormir. Não podemos viver a vida cristã como alguém que se prepara para dormir. O que significa isso? Significa que a vida de um cristão não se define em sono e sossego. É paz e tranquilidade no espírito, mas é uma vida de embate. Nós somos chamados para o embate, chamados realmente para estarmos sempre prontos, andarmos vigilantes. A verdade é, meus irmãos, que nós somos chamados para viver de uma tal maneira que o nosso viver venha confrontar o mundo. Eu gostaria de perguntar para você, a sua maneira de viver tem confrontado o mundo? A nossa maneira de viver tem confrontado este mundo? Porque se não tem acontecido isso, irmãos, alguma coisa está errado. Porque a vida de um cristão, aquele que está na luz, de fato, ele vai incomodar onde há as trevas. Aquele que de fato vive uma vida consagrada a Deus, que decide consagrar sua vida ao Senhor e fazer tudo para a glória dEle, de fato, o seu viver, o seu posicionamento vai confrontar um mundo
que não é movido por princípios, que não tem um temor de Deus. O nosso posicionamento, irmãos, como servo de Deus, precisa confrontar o mundo. É somente assim que nós iremos perceber se de fato, irmãos, estamos fazendo a diferença. Sabe, meus irmãos, o que nós devemos considerar, se nós estamos vivendo como quem vai prestar contas a Deus. Você tem vivido com essa consciência? Como quem um dia prestará contas a Deus? Isso não deve trazer medo, mas deve trazer um santo temor aos nossos corações e considerar sim a nossa vida como estar diante de Deus. A Bíblia nos afirma isso, que nada, absolutamente nada, ficará oculto aos olhos daquele que um dia prestaremos conta. Um dia prestaremos contas ao Senhor. E a pergunta é se estamos vivendo como quem há de prestar contas a Deus. O que significa, irmãos, que a vida de um cristão não pode ser de qualquer maneira. Porque esse jovem, ainda seguindo a Jesus, ele foi exposto, porque ele foi diante de um momento tão tenso. Seguir a Jesus de qualquer maneira. Nós vamos chegar na compreensão daqui a pouco o que significa o lençol. O que significa que nós não devemos seguir a Jesus, irmãos, de qualquer maneira, preciosos irmãos. Será que nós estamos pregando superficialidade para que possa refletir um estilo de vida tão? Não, irmãos, misericórdia, nós temos que realmente voltar nosso coração à palavra de Deus, para que o nosso viver venha refletir uma vida comprometida com Deus, aliançados com Deus, compromissados com Deus e que não negociamos sua palavra por nada. Porque estes são envergonhados, irmãos. A segunda lição que nos ensina, e eu compreendo isso com muito temor, queridos, quando olhamos este texto, que aquele que vive pela aparência, um dia vai terminar sim humilhado. Termina humilhado. Aquele que vive pela aparência, termina humilhado. Até então ele estava somente com uma aparência, um lençol, e o que deveria estar usando no lugar? Uma túnica. Alguém que estava ali, olha, eu preciso ir pronto, preciso estar preparado. E quando vieram prender Jesus, agarraram este jovem, e o lençol ficou na mão deles. O que nos ensina isso, irmãos? O lençol ficou na mão deles, porque aquilo que não é verdadeiro não se sustenta. O que não é verdade, irmãos, não se sustenta. E aquilo que é somente uma aparência, irmãos, um dia realmente cai na humilhação. O que é somente uma aparência. O que nos ensina este ato em que esse lençol ficou nas mãos dos guardas, que foi tentar prendê-lo, significa que quando o inimigo lhe ataca, a primeira coisa que ele vai segurar é aquilo que não é verdade. Aquilo que não é verdade, irmãos. Se é uma coisa que no dia a dia revela, é aquilo que não é verdade. Se é uma coisa que fica na mão do inimigo, irmãos, é aquilo que não é verdade. Coisas que muitas vezes queremos sustentar, mas não é legítimo em nós. Não é genuíno isso. E tudo que não é verdadeiro não se sustenta. Não se sustenta. Um lençol é sinal que alguém foi seguir a Jesus de qualquer maneira, de qualquer jeito. Mas o terceiro ponto nos traz com mais clareza sobre este assunto. Nos ensina que não basta estar bem vestido. O que precisamos, irmãos, é ser revestido. Não basta apenas estar bem vestido. Porque o problema desse jovem é que ele estava apenas com um lençol, somente um lençol, e mais nada. Ele não estava de fato revestido como alguém que estaria pronto para seguir a Cristo, independente da prova que houvesse. Independente da prova.
Sabe, meus irmãos, nós temos que se atentar ao nosso estilo de vida, nossa maneira de viver, e pensar se nós estamos importando mais com a nossa aparência, muito mais com o nosso exterior, em ficarmos mais preocupados em estarmos bem vestidos do que revestido. E eu não quero aqui gerar nenhuma situação, não, tá? Por favor, mas entenda o que eu quero dizer. Não basta, irmãos, comprarmos tanta roupa e estarmos assim, olha, eu sou bem vestido. Sou bem vestido como crente, como servo de Deus. Para ir na igreja, para ir em todo lugar, para uma ocasião, nos preocupamos demais em estarmos bem vestidos. Não é discussão, não é o foco, não é nem sequer o ponto eixo. O problema está em não se preocupar, não se atentar naquilo que é mais importante, revestimento. Porque o revestimento são as virtudes do Espírito de Deus em nós. Revestimento é aquilo que não se vê simplesmente na aparência. E às vezes, irmãos, nós queremos consumir tanto para estarmos bem vestidos, mas o revestimento do Espírito Santo de Deus está a um vazio. Olha essas referências seguintes do texto sagrado que nos ensina em Colossenses 3, verso 12: portanto, como eleito de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Olha só, irmãos, nós temos que acessar o guarda-roupa do céu e se apropriar desse revestimento. E o que o Senhor deseja que venhamos revestir? De profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Às vezes, irmãos, nós podemos até mesmo vestir uma camisa com uma frase: Jesus ama você, mas o meu interior não há sequer um pingo de compaixão por ninguém. Não, mas eu estou bem vestido. Olha, minha camisa comunica uma frase. O meu estilo de vida, como está comunicando de fato alguém que está transmitindo, olha que está escrito aqui: Jesus ama você, Deus é amor. Mas se o meu coração, irmãos, não está revestido do amor de Deus, de nada adianta estarmos tão bem vestidos. De nada adianta estarmos tão bem vestidos se não tivermos o revestimento. De nada adianta, irmãos, estarmos tão bem vestidos, até bonito, mas se dentro do nosso coração não tiver realmente esses valores, essas virtudes, somente o Espírito Santo de Deus traz. Sabe, meus irmãos, a vida com Deus, nossa caminhada no reino, é mais importante nossa vida privada que o público. O que você investe o seu tempo com o Senhor para transformar o seu coração constantemente vai refletir onde você estiver. Mas a necessidade de estarmos bem revestidos, porque nós estamos inseridos na batalha espiritual, e o apóstolo Paulo nos lembra isso muito bem, em Efésios 6, versículo 10, quanto ao mais sejam revestidos da força do Senhor e no seu poder. Quanto ao mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Sejam revestidos com toda a armadura de Deus. Aí nós até declaramos o revestimento do Senhor: dobra a cabeça, planta os pés, Senhor, me aproprio da capacete da salvação, eu sou revestido, declarei o revestimento do Senhor. Não, irmãos, não basta apenas declarar isso, se de fato não permitir: Senhor, som do meu coração, reveste meu coração, reveste a minha mente de maus pensamentos. É eu fugir também de coisas que eu sei que vai prejudicar a minha comunhão com Deus. É eu fugir daquilo que vai despertar um sentimento venenoso. Fugir de coisas que pode tirar a minha comunhão com o Senhor. Estar revestidos, irmãos, de humildade, de mansidão, de paciência. Você acha que combina, irmãos, eu com uma frase tão bonita: Jesus é paz, mas eu sou um homem tão irado que não tenho paciência com nada, tolerância com ninguém. Mas eu estou vestido. Eu sou vestido porque eu estou dizendo que eu sou crente. Então ser crente deveria ser sinônimo de alguém que está muito bem com Jesus, sua vida, transmite a paz, transmite o perdão. É aquela pessoa que é uma reconciliadora
De onde houver inimizade, ela traz reconciliação. Olha a minha vestimenta, eu estou transmitindo uma paz onde há um ambiente de conflitos, onde há uma situação de maledicência. Pera lá, eu estou revestido do entendimento da palavra de Deus, e conforme o entendimento da palavra, eu preciso ser um agente de transformação neste lugar, e não gerar mais discórdias. Outra referência que o texto sagrado também nos diz, irmãos, Romanos 13:14, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo, e não façam nada que venha satisfazer os desejos da carne. Revistam-se da presença de Jesus. Revestir, irmãos. E eu pergunto se nós temos dedicado nossa vida em buscar mais o revestimento da presença de Jesus, do que às vezes ficarmos tão preocupados em vivermos tão bem vestidos. Tão bem. Nada disso adianta, irmãos, estarmos bem vestidos se não tivermos revestimento. Se não tivermos revestidos, bem vestidos, mas o revestimento. É claro, quando você tem uma transformação de dentro do seu coração, você vai saber como lidar, a sua maneira de viver, a sua maneira de andar, tudo vai refletir a glória de Deus. Quanto mais somos revestidos da presença de Jesus, irmãos, mais iremos resistir todos os desejos que estão bem impregnados em nossa carne, que estão em nossa natureza pecaminosas, que temos que clamar: Senhor, em nome de Jesus, me ajuda a vencer isso. É um investimento, irmãos, porque a luta que nós mais enfrentamos não está tanto fora, está dentro de nós. É por isso que lá precisamos buscar o revestimento de Deus, o revestimento. Senhor, eu preciso ser revestido da Tua presença, Pai. Revestir do temor de Deus, irmãos. Revestir do temor de Deus. Revestir da presença dEle. E o que nos ensina a palavra, irmãos, nós podemos trazer aqui algumas aplicações diante destes princípios que aqui compreendemos. Quero trazer pelo menos algumas aplicações antes de nós concluirmos. A primeira aplicação: o que não é verdadeiro não se sustenta. Aquilo que não é verdadeiro realmente não se sustenta. Sabe, meus irmãos, uma coisa tão importante, torno a dizer e enfatizar isso: no reino de Deus, o que parece, mas não é, não se sustenta. Aquilo que parece, mas não é, não se sustenta. Não se sustenta, queridos. Só uma coisa vai prevalecer, é a verdade. O que não é verdadeiro, não se sustenta. Por isso nós falamos tanto da importância de não se prender ou definir somente numa aparência, porque entendemos pela palavra que Deus, Ele vê o interior, embora que o homem só vê a aparência. Devemos cuidar da aparência, sabe por quê? Porque o homem vê o exterior. O que o homem vê, irmãos? O exterior. Ele vê a aparência. Ele chega num lugar, vê a aparência, de fato ele vê a aparência. Então, se o homem vê o exterior, logo temos que cuidar. Não vê o coração. Não tem condições de ver o coração de ninguém. Mas quem vê é Deus. Olha, se Deus vê meu coração, então importa meu coração diante de Deus. Já que os homens veem a aparência, então importa a minha aparência de cuidar para que eu seja um testemunho de Deus na vida delas também. O homem vê a aparência, é verdade, mas Deus vê o coração. Então nenhuma coisa anula a outra. Não é dizer, não importa a minha aparência porque Deus vê meu coração. Não, os homens veem a aparência, não importa a aparência. E a aparência tem que, acima de tudo, revelar o quê? A semelhança de Jesus precioso. A aparência tem que revelar o quê? Alguém que é salvo. Alguém que está andando com Cristo. Alguém que importa testemunhar Cristo com seu corpo, com sua vida, o seu tempo, o seu dinheiro, todas as coisas. O homem vê a aparência. E a aparência muitas vezes pode definir muita coisa, pode revelar que ali há falta de alguém que não está sendo zeloso com Deus, alguém não está cuidando realmente do seu coração. Enfim, o homem vê a aparência, de fato vê a aparência, mas só Deus vê o coração. Nosso temor deve estar diante de Deus, irmãos, mas também que venhamos entender uma coisa, que a minha aparência não seja um tropeço, para que as pessoas não enxerguem Cristo, para que as pessoas não vejam Jesus.
Não posso causar isso. Não é viver de uma aparência para compensar um vazio, falta da presença de Deus, falta de uma espiritualidade genuína. Não, ao contrário, uma espiritualidade genuína revela também a sua maneira de andar. Outro princípio que nos ensina, meus irmãos, que o dia da prova revela quem somos. Revela quem somos e como de fato estamos. Preste bastante atenção, irmãos. O dia da prova revela quem somos e como de fato estamos. Como esse jovem anônimo, nós percebemos claramente que ele, no dia da prova, revelou quem ele era e realmente como ele estava, a condição dele. Aqui tem duas coisas importantes. Primeiramente, tem a ver com a sua identidade. Quem eu sou? Porque o dia da prova revela quem é você. O próprio Senhor Jesus, ele foi provado no dia da prova, no deserto. Ele foi tentado. E os 3 ataques de Satanás a Jesus foi exatamente a sua identidade. Se és filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Se é filho de Deus, se é filho de Deus. Isso é para gerar uma dúvida. Da mesma maneira, irmãos, nós somos atingidos hoje. Se você é filho de Deus, o que você tem feito para ser aprovado? Se você é filho de Deus, tudo para provar ou colocar em dúvida a sua identidade. Eu creio que você está bem claro no seu coração, no seu entendimento, que você é um filho de Deus a partir do momento que pela fé entregou sua vida a Jesus. Amém? Ele nos deu poder para se tornar filho de Deus. Sim, somos filhos de Deus, agora somos filhos de Deus, filhos da luz, andamos com Ele, somos filhos de Deus. Agora, como está esse filho de Deus? É uma outra pergunta. A dúvida, a crise aqui, nem tanto é saber se você tem convicção da sua identidade. Quem é você? Quem é você? Filho de Deus, uma filha de Deus. Agora, de fato, como você está? E sabe, a melhor maneira para dizer a verdade ou como estamos é o dia da prova. É o dia que estamos provados o quanto amamos Jesus, o quanto servimos a Ele com fidelidade. É o dia da prova, irmãos. É no erro do outro o que revela o quanto eu sou fiel, o quanto eu posso ser generoso ao ter compaixão daqueles que tropeçam. O dia da prova revela quem somos e como de fato estamos. Revela, irmãos. O dia da prova revela como estamos. Há quantos filhos de Deus que não estão bem porque não têm prezado um relacionamento íntimo com Ele. Há tantos filhos de Deus que estão estressados sobremaneira porque têm negligenciado princípios dele sobre a família, sobre o seu relacionamento. Quantos filhos de Deus, irmãos, que não estão bem, mesmo sendo filho de Deus, mesmo sendo um filho de Deus, mas não estão bem. E o melhor dia para se revelar é onde? O dia da prova. No dia da prova. E no dia da prova, irmãos, muitos saem correndo, envergonhados, porque não tem a sua convicção, a sua vida com Cristo não está em dia. No dia da prova, o que resta é sair correndo, sair envergonhado. Como nós precisamos, irmãos, voltar nosso coração para Jesus todos os dias, e hoje é um dia muito especial para fazer isso. Voltar para Ele a nossa vida, nosso coração, porque realmente há dias nós não estamos bem, mas a convicção que nos deve sustentar é: eu sou filho de Deus. Tem dia que o desânimo vem, circunstâncias abalam, atinge pessoas que nós amamos, e o sentimento de impotência terrível, cruel, nos atinge e nos corrói demais. Mas revela, irmãos, como estamos. Estamos confiantes, firme na presença do Senhor, firme nas promessas dEle. Outra aplicação que nos traz também uma compreensão neste texto, o que realmente nos garante a honra é o que trazemos por dentro e não o que se vê por fora. O que nos garante a honra, o que vai determinar se não seremos envergonhados, seja diante das provações dessa vida,
principalmente quando ser provado nossa fé, meus irmãos, é o quanto nós estamos trazendo aqui dentro, e nem tanto o que se vê por fora, mas aqui dentro, o quanto realmente está sendo nutrida a sua vida na presença do Senhor, o quanto realmente você está buscando, perseverando em servir a Deus, em buscar a Ele, porque realmente o que nos garante a honra, irmãos, é o que está dentro, e nem o que se vê por fora. E eu preciso concluir uma palavra muito especial. O conselho da igreja em Atos estavam reunidos e discutindo enviar liderança para tratar de pontos doutrinários em uma determinada comunidade recém-nascida. E olha a referência que eles indicaram, olha só conforme diz em Atos 15, 26. Homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A referência de enviar homens ou liderança para pastorear uma divergência numa igreja, enviar homens as quais que estavam expondo a sua vida, por quem? Pelo nome de Jesus, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E sinceramente, meus irmãos, essa palavra também deve encontrar endereço, deve encontrar nosso coração, deve provocar em nós uma compreensão. Se nós estamos decididos a expor nossa vida por Jesus, expor nossa vida. Irmãos, ainda mais nessa era de internet, redes sociais, quantas tolices que se expõem em redes sociais. Sabe que eu fico mais bravo? Além de ver coisas tão desnecessárias, eu fico bravo comigo mesmo. Sei como estou me permitindo a isso. Eu fico bravo comigo, irmãos. Falou, oh, misericórdia. Pior que o pecador é o outro vendo e criticando. Pior que uma tolice é uma pessoa parar o seu tempo, ver essas coisas e criticar e ver, pera lá, mas estou na mesma condição, se posicione, irmãos. Fica se expondo, irmãos, coisas que vai permitir quem quiser ver, fazer a leitura que quiser, porque é uma exposição. Agora, expõe Cristo, expõe versículos, expõe a palavra. Sim, se quiser expor sua família, dizendo, eu e minha casa servimos ao Senhor, e com uma Bíblia vindo para a igreja, orando juntos, olha, nós servimos a Deus e oramos pela sua família. Se expõe, irmãos, a Cristo, por causa de Cristo. E às vezes não posso me expor a minha fé para confundir as coisas. Misericórdia, irmãos. Jesus, ele tinha todo o direito e razões para se envergonhar de mim. Eu acredito que de você também. Mas ele não se envergonhou naquela cruz de nós. Não se envergonhou de nós, irmãos. E eu pergunto, é justo ter vergonha de Cristo? Eu acredito que nós deveríamos viver, irmãos, de uma forma tão firme, tão convicta nossa caminhada com Ele, de não ter vergonha dEle, de expor nossa vida por Cristo, de ter nosso posicionamento e dizer, olha, esse meu posicionamento eu estou expondo a Cristo, a minha aliança com Ele, o meu não a tudo aquilo que é corrupto, que desagrada o coração de Deus, eu estou expondo o meu posicionamento, porque acima de tudo desejo agradar o meu Senhor. Eu quero agradar a Deus, honrar a Ele, eu quero expor a minha vida por Ele. É uma exposição, irmãos. Estes homens, eles estavam se expondo à sua fé por causa do nome de Jesus, a vida deles. E eu pergunto, igreja, se nós estamos também sendo movidos por essa mesma visão, ou por este mesmo ímpeto do Espírito Santo, se estamos dispostos a expor nossa vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, expor nosso nome, pelo nome de Jesus, aliás, expor a nossa vida pelo nome de Jesus. Eu quero encorajar você nessa noite, a sair daqui desafiado, decidido, ora, eu quero expor a minha vida por Jesus, declarar que eu sirvo a Ele. Não é simplesmente, irmãos meus, uma publicação apenas, muito mais do que isso.
mas é tudo que você fizer para exaltar ao nome de Jesus, glorificar a Ele, exaltar o nome dEle. Amém, meus irmãos. Quero chamar vocês a colocar de pé, por favor, neste momento, enquanto nossos irmãos de louvor vão se posicionando aqui. Nós vamos ao Senhor em oração. Nós vamos clamar a presença dEle, para que possa pastorear os nossos corações. Assim como este jovem anônimo foi exposto, fugiu envergonhado, eu creio que o Senhor está dizendo: olha, você precisa andar preparado. Quer seguir a Jesus? Saiba, não é conforto. E eu digo com muito amor, queridos, mas se quiser realmente um lugar para ficar acomodado, procure uma religião. Agora, se realmente quiser servir a Cristo, se prepare para os conflitos da cruz. Se quiser realmente um lugar de conforto, procure uma religião. Agora, realmente quer viver o cristianismo, viver a essência, viver a palavra, a presença do Senhor, buscar e viver intensamente para a glória de Deus, se prepare para os conflitos da cruz, porque traz conflito, irmãos. Conflitos em nosso interior, o conflito agora do novo homem, do seu novo homem interior, aquilo que o Espírito de Deus está movendo agora dentro de você, começa a tirar uns conflitos. Isso é o que? A cruz. É Cristo nos chamando para realmente viver uma vida totalmente consagrada a Ele, porque, irmãos, é fácil viver um evangelho sem cruz. É fácil viver um evangelho sem cruz. É fácil convidar uma pessoa a se converter ao evangelho sem cruz. Agora, encorajar alguém para viver o evangelho da cruz, o que traz conflito, realmente, irmãos, eu acredito que não é tão convidativo isso. Poucos decidem, poucos querem viver o evangelho da cruz, viver uma vida que louva o nome do Senhor. Para que isso aconteça, irmãos, você precisa andar revestido do amor, da graça dEle todos os dias. Amém, meus queridos? Vamos orar. Senhor, Tua palavra nos encontrou mais uma vez, nosso coração. Tua palavra mais uma vez encontrou os nossos corações e desejamos, Senhor, nos converter totalmente a Ti, as nossas vidas, e declarar: Senhor Jesus, nos rendemos a Ti, precisamos da Tua misericórdia, precisamos de Ti, Jesus. Nós oramos, Senhor, Tua misericórdia, Tua graça, nos ajude a viver de tal maneira que exalte Teu santo nome, Senhor. Pai, nós sabemos que as provações um dia iremos deparar de alguma forma, mas nesse dia, Senhor, sejamos preparados, Senhor, preparados, e que possamos viver todos os dias de nossas vidas como quem há de prestar contas ao Senhor nosso Deus. Nós oramos, Pai, que a Tua misericórdia, a Tua graça continue transformando as nossas vidas, Senhor, transformando nossos corações. Queremos, Senhor, em nome de Jesus, nessa noite, sair daqui decididos a declarar que queremos viver e fazer valer a pena o sacrifício do Senhor Jesus, fazer valer a pena a Sua graça. Como o apóstolo Paulo declarou: quanto a mim, a Sua graça não será em vão. O que depender de mim não será em vão o que Jesus fez. Sim, Pai, nós queremos também declarar nessa noite, queremos viver de tal maneira para honrar e valorizar intensamente a graça, o Teu sacrifício, Jesus. Sim, fazer valer a pena, para exaltar e adorar Teu nome, Jesus. Vamos declarar, igreja, essa canção, e permita que o Espírito Santo de Deus continue ministrando teu coração, em nome de Jesus.
te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos seus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo o que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Não compreendo os sonhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustenta
Se você está junto com a sua família, se reúnem juntos em oração agora. E começa a ministrar um ao outro, dizendo: vamos ficar firme, porque vai valer a pena. Pais, libera uma palavra para os seus filhos, dizendo: filhos, fiquem firmes no caminho do Senhor, porque vai valer a pena, filho. Encorajo você a orar pela sua família. Talvez eles não estão com você aqui ainda, mas fique firme, vai valer a pena. E faça valer a pena. Ministre uns aos outros, ore uns pelos outros, encorajando uns aos outros, encoraje uns aos outros, dizendo: vamos ficar firme, vamos continuar olhando para Jesus, vai valer a pena, pois aquele grande dia há de chegar, não é uma ilusão, é uma promessa garantida, absoluta, é a promessa do Senhor. Fique firme, irmãos, fiquem firmes na presença de Jesus, convertamos os corações a Jesus, deixemos as obras das trevas e nos convertemos a obras da luz. Voltemos para Jesus de todo o coração, fazer valer a pena o sacrifício dele naquela cruz, fazer valer a pena, fazer valer a pena. Ah, vai valer a pena, está valendo a pena, Senhor, te servir. Glórias a Deus. As renúncias que exige viver o Evangelho, vale a pena. O posicionamento, as decisões, ainda que sejam difíceis, mas vale a pena. Vale a pena. Fortaleça, Senhor, fortaleça o teu povo, fortaleça os seus filhos e filhas, na tua força, Senhor, pelo teu poder. Em nome de Jesus, que a unção do Senhor venha sobre o teu povo, a presença do Senhor venha reanimar os desanimados, fortalecer os fracos. Nós oramos, Senhor, fortaleça-nos, clamamos a Ti, Senhor, pois queremos viver na certeza, sim, valeu a pena. Vamos declarar isso. Aleluia. Valeu a pena, Senhor. Vai valer a pena. Sim, vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Que a graça, maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do eterno Espírito Santo continue abundantemente sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a igreja do Senhor. Que assim seja hoje e assim seja para sempre. Amém e amém. Glórias a Deus. Louve ao Senhor, engrandeça este nome. Vamos na paz, irmãos. Deus abençoe em nome de Jesus.